Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado da margem. Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. E entrando no barco, os seus discípulos o seguiram. Só até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que é santa. Eis aqui o teu povo, Senhor, que não pertence a nós, somos ovelhas do teu pastoreio. Te pedimos nesta noite que venha sobre nós, Senhor, com o teu poder, a tua glória, a tua autoridade, dissipando toda dúvida, dissipando, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, do nosso meio. Seja feita aqui, Senhor, a tua vontade, não a nossa. Que não seja aquilo que queremos ouvir, nem aquilo que eu quero pregar, mas aquilo que o Senhor precisa falar e palestrar e ministrar ao coração da tua igreja, Senhor, porque essa ainda é a tua palavra sobre nós. Pai querido, nós entendemos que a tua palavra é poderosa para mudar sim a nossa trajetória, não apenas para nos dar um modelo de vida, mas para mudar todas as nossas concepções, se assim necessário for. Nos rendemos a ti. Diz a tua palavra que nós devemos nos quebrantar diante de ti. Então, começar por mim, Senhor, me coloca um coração quebrantado nesta noite, e assim esteja também o coração da tua igreja, porque entendemos que chegamos a esta casa não foi por acaso, e o Senhor há de ministrar aos nossos corações. Assim nós oramos, te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis orar. Irmãos, nós vamos estar orando hoje bastante, mas gostaria de deixar essa palavra no coração dos irmãos. Miguel, meu filho, ele me mandou um vídeo exatamente desta mensagem, eu pregando essa mensagem há 8 anos atrás, em Manaus. Falou: pai, olha esse vídeo aqui, uma mensagem que eu havia esquecido no meu coração, essa mensagem. E exatamente o título dela é Discípulo Multidão. Olha para alguém que está do seu lado, Paulo, pergunta ele: discípulo multidão? Olha para o que está atrás, fala assim: discípulo multidão. Foi exatamente esse o tema da mensagem de 8 anos atrás, que eu preguei lá em Manaus, discípulo multidão. Não sei se vai ficar igual, provavelmente não fica. Deus vai acrescentando coisas na nossa vida, vai acrescentando experiência. Isso vai sendo usado também naquilo que nós vamos pregar, estamos ministrando na vida da igreja. Nós estamos numa série de mensagens reagindo ao chamado. Sabe, Deus, ele é poderoso, Ele quem capacita, Ele quem derrama sobre nós da sua graça e também da sua misericórdia. Mas o homem também ele precisa reagir àquilo que Deus está falando, precisa reagir àquilo que Deus tem para a vida dele. O homem ele precisa sim, do seu jeito, dentro do seu limite, mas naquilo que lhe é responsabilidade, se colocar diante daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se nós vamos ver homens de Deus e ao mesmo tempo que homens que foram usados de uma maneira sobrenatural, a mesma Bíblia vai falar que eram homens como nós, sujeitos aos mesmos amores e às mesmas quedas que nós estamos sujeitos. Vamos olhar para Elias, o profeta, o homem que clamava e descia fogo dos céus. Mas a Bíblia também vai dizer que Elias era um homem como nós somos, com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades, e foi usado de uma maneira sobrenatural, clamor a Deus por misericórdia. Vamos ver a vida de Moisés, um homem ao qual Deus falava face a face. Se você for ler ali os Pentateucos, os livros que Moisés vem escrevendo, Gênesis, Números, Levítico, Deuteronômio, você vai perceber também as falhas de Moisés. Hoje eu estava conversando com a pastora, e ela falou: não, Deus falou para que Moisés declarasse sobre a rocha, e Moisés bateu, feriu a rocha. Moisés estressado, um povo difícil, irmãos. Moisés perde a paciência. Ao mesmo tempo vamos ver Moisés no meio do vento, no meio da nuvem, no meio do trovão, escrevendo os mandamentos, Deus ditando. Daqui a pouco Moisés vai quebrar a tábua dos mandamentos. Então nós vamos ver que foram grandes homens de Deus, sim, porque Deus derramou misericórdia sobre eles, mas assim como nós, homens que erraram também,
Vamos olhar para Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas no episódio em que Davi, ele adultera, Davi ele mata Urias, ele planeja, vamos ver Davi, o homem é sanguinário e frio também, até que a palavra vem sobre ele e desperta Davi. Ou seja, ao mesmo tempo que o homem responde ao chamado, de uma maneira sobrenatural. Olhe para Jeremias, sim, eu sou apenas uma criança. Ele vai falar para Jeremias, não diga eu sou apenas uma criança. O que eu te falar, tu falarás, onde te mandar ir, tu irás. Deus capacitando o homem. Mas vemos também da parte do homem, que o homem precisa reagir àquilo que Deus tem na sua vida. Nós lemos aqui Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo 8, versículo 14, ali até mais ou menos o 19 e 21. Do 14 ao 15, vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. Versículo 18, uma grande multidão é formada em torno do Senhor Jesus. Versículo 19 ao versículo 21, nós vamos ver que Jesus vai falar a respeito dos ofícios. Vai começar a entrar a questão da responsabilidade dos discípulos. Pessoas querendo segui-lo, e Jesus arguindo as pessoas, se me seguir, vai acontecer isso. Outro, se eu quero te seguir, ele, mas tem que acontecer isso. Vai ser dessa maneira, ele colocando a condição dele para aqueles que queriam seguir. O fato é que Jesus sempre esteve cercado de muitas pessoas. As multidões sempre cercaram Jesus, por onde quer que ele fosse, por onde quer que ele andasse, onde ele apregoasse, onde ele curava, até para que se cumprisse a escritura. O povo que andava em trevas viu brilhar uma grande luz. Até para que isso, o povo viu esperança. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o povo ele vai sentir esperança, o povo vai ver uma palavra diferente. Alguns vão dizer, ele prega diferente dos fariseus, ele prega como quem tem autoridade para pregar esta palavra. Os fariseus não, faziam muitas coisas, decoravam muitas coisas, colocavam muitas interpretações na Bíblia, na lei, na qual era impossível até eles seguirem. Mas Jesus ele vem com as boas novas, ele vem falando do reino, é chegado o reino de Deus, e eles vão se olhar para Jesus e ficar pasmo com a forma como ele ensinava, a metodologia, a pedagogia, a didática de Cristo, falando através de parábolas. Eles vão ficar maravilhados com aquilo que eles vão estar vendo. E não só pelo que ele pregava, mas pelo que ele fazia. Os sinais que ele fazia deixavam as pessoas maravilhadas. Então, multidões estavam onde Jesus estava. Por onde ele passava, as multidões o apertavam. As multidões estavam sempre cercando o Senhor. Mas se formos falar na íntegra, o que é multidão? Multidão é o conjunto de pessoas. A aglomeração de muitas pessoas. Quando se fala de multidão, não fala de 100, não é? Eram 5.000 pessoas. 2.000, 3.000, 5.000 ou mais estavam cercando a Cristo. E quem são os discípulos de fato? Discípulo é um aprendiz. Discípulo é aquele que estuda com o mestre. Discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Então entre a multidão sempre estavam os seus discípulos, mas também a multidão. De vez em quando alguns se destacavam do meio da multidão. Mas multidão não tem nome por si só. São muitas pessoas. Estavam os discípulos, a multidão, os fariseus. A Bíblia não vai colocar muitas das vezes o fariseu como multidão, vão colocar ele como os opositores do Evangelho. Então vai colocar o nome, vai apontar para eles como opositores. Mas a multidão, sempre que fala em multidão, eu penso em muita gente. Não sei você, eu penso em muitas e muitas e muitas pessoas querendo ouvir e precisando do milagre, precisando ser tocado, precisando ser curado por Cristo. Então as multidões acompanhavam o Senhor. Mas quando fala de discípulo da margem da Bíblia, do cristianismo, o termo discípulo se refere principalmente aos dedicados seguidores de Jesus. Não é apenas alguém que segue, não é apenas alguém que seguiu por um momento, mas aos dedicados seguidores de Jesus. Quando vai apontar, biblicamente falando, os seus discípulos, o cristianismo vai apontar para os dedicados seguidores de Jesus. Nós temos sim, irmãos, que nos posicionar na nossa geração. Se somos discípulos, a palavra dedicada vai entrar. Porque discípulo não é multidão e nem anda como multidão. Já vou lhe explicar por quê. Multidão não tem a responsabilidade que discípulo tem. Às vezes nós nos intitulamos discípulos, mas estamos agindo como multidão. Essa é a grande questão. Se somos discípulos, somos aprendizes, somos seguidores. Eu estava vendo qual é o nome agora? Influência digital, com vários seguidores. Vários. E tem pessoas falando como ela.
sabe, botando o cabelo igual dela. São os seguidores dessa influência. Eu ouvi a Anitta, foi uma cantora aí, não sei se foi a Anitta ou a Sandy, que falou assim: Jesus é até legal, mas a fanpage dele não é muito legal não. Foi a Bruna Marquezine. Fanpage eu acho que é o pessoal que segue, não é isso? São os seguidores. Então hoje a palavra seguidor está muito banal. A palavra seguidor hoje está muito banal, mas interessante é que pessoas seguem a homens e se parecem com eles. Sabe, pessoas inventam um personagem aí na rede social, e tem pessoas falando igual, se vestindo igual, sabe, com o mesmo jargão, com a mesma forma e até a mesma ideologia daquele personagem. Mas nós, como seguidores de Cristo, como aprendizes, como discípulos de Cristo, precisamos parecer com Ele. Não estou preocupado com a declaração de Bruna Marquezine, até porque a declaração dela para nós não importa nem um pouco. Não sei nem se ela sabe o que é o cristianismo. Não sei nem se ela conhece o Jesus que a Bíblia revela. Não sei qual Jesus ela está falando. Não sei de que seguidores ela está falando. Mas o fato de ser seguidor hoje, a palavra seguidor está muito banal. Mas naquela época, ser um seguidor de Cristo também implicava em ser um discípulo do Senhor. Muitos seguiram Ele durante um tempo, mas não eram discípulos. Discípulo vai sempre estar sendo colocado à parte como discípulo. Alguém que aprende, alguém que se parece com o seu mestre, sabe, alguém que fala, que ensina a mesma coisa que ele aprendeu. Discípulos de Cristo são cristãos, significa pequeno Cristo, pessoas que se parecem com Cristo. Se somos de Cristo, somos discípulos de Cristo, então nós precisamos parecer com Ele, seja no perdão, seja no amor, seja na palavra que nós estamos apregoando. Se você não se parece com Cristo, irmãos, creia, é necessário se preocupar com isso. Se somos discípulos, precisamos parecer com o nosso mestre. Pastor, não sei com quem Jesus, é só ler os evangelhos. Quer conhecer a Cristo, lê o evangelho. O Antigo Testamento vai apontar para ele também. Toda a Bíblia é cristocêntrica, mas quer conhecer ele na íntegra, lê os 4 evangelhos. Você vai conhecer quem é Cristo, com quem nós precisamos parecer. Por onde Jesus passava, a multidão estava em volta dele. Ele não tratava mal as multidões. Pelo contrário, Jesus até cuidava delas. Quando olhamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9 ao 13, vai falar de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus estava discursando, e ele olha e vai ver que a multidão era muito grande em volta dele, ele pregando. Às vezes ele pregava horas, ensinava horas. O versículo 2 de João capítulo 6 vai dizer assim: e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Sabe, seguir Jesus por um momento não significa que seja discípulo. As multidões seguiam porque viu os sinais que ele fazia, e a maioria estava interessada em ser curada. Viu que nele havia cura, viu que nele havia algo que não havia mais em nenhum outro. Há muito tempo não viu um profeta como ele. Sabe, veio João Batista, eles viram João Batista, mas Jesus estava fazendo, para eles Jesus não era Deus, eu não entendia quem ele era. Mas entendiam que nele havia algo especial. Havia algo diferente. Em João capítulo 6, Jesus vai falar que estava perto da Páscoa. E levantando os olhos, viu uma grande multidão que vinha ter com ele. E disse a Filipe, ele vai olhar para Filipe, Filipe não era multidão, Filipe era discípulo. Vou olhar para Filipe e vai dizer assim: onde compraremos pão para comer? Vou olhar para Filipe, está vendo a multidão. Dinheiro não era a ideologia de Jesus, ele não falava muito nisso. Pelo contrário, ele falava da César o que é de César e da Deus o que é de Deus. Mas ele vai olhar para Filipe, a multidão ali olhando, ele ensinando, ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para o discípulo e não para a multidão. Vai falar: Filipe, onde compraremos pão e peixe para alimentar? Ele se compadecia das multidões. Mas o versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus vai falar para Filipe onde nós compraremos o pão e o peixe, para experimentar Filipe, sabe, para ver até onde ia a fé de Filipe nele. Você vai ver que multidão é alimentada, mas não é experimentada. Que multidão é alimentada por Cristo, mas testado é discípulo.
Sabe que Deus ele até abençoa as multidões, mas teste não é para multidão, teste é para discípulo. Existia 5.000 pessoas. Ele vai perguntar para Filipe: olha Filipe, como nós vamos alimentar essas 5.000 pessoas? Onde compraremos os pães? Não tinha dinheiro para isso tudo. Onde compraremos os peixes? Porque ele queria experimentar a Filipe. O que Deus está falando conosco aqui, talvez você não tenha entendido. Se você está sendo experimentado é porque você é discípulo e não multidão. Aleluia. Sabe, nosso Senhor ele não vai experimentar, ele não vai testar multidão. Multidão não é testada. Quem é testado é discípulo. Quem é testado é obreiro. Sabe, toda boa obra vai ser provada no fogo. E o obreiro ele é testado para ser aprovado ou não. Ele já estava experimentando Filipe. Pedro vai falar: olha Senhor, tem um rapaz que ele tem 5 pães e dois peixes. Virou até música. 4x4, não é? Aquele grupo, não é isso? Virou até música. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai falar: olha, começa a distribuir aí. Ele vai orar, ele vai dar graça, ele vai agradecer antes do milagre. Olha para alguém e pergunta ele: você tem agradecido antes do milagre chegar? Primeiro ele dá graça. Esse é o tipo de milagre que é precedido de agradecimento. Ele vai agradecer a Deus em primeiro lugar, e depois ele vai dar graça antes de partir. Tem milagres que são precedidos de agradecimento. A gente aqui não sabe disso. De repente só está faltando agradecer para ver o milagre acontecer. Ele vai dar graça. Sabe, ele já estava formando o milagre antes do milagre acontecer. Aleluia. Vai dar graça, vai glorificar. Glorifica a Deus, meu Pai, porque o milagre vai acontecer. Ele sabe o que eu estou falando. Tem milagres que são precedidos da nossa gratidão. Ele agradece, ele começa a partir. Mas ele queria experimentar Filipe, queria experimentar os discípulos, para ver se eles realmente criam, para ver qual era a perspectiva deles em relação a quem ele era, para ver como eles iriam se movimentar diante do chamado, diante da palavra. E ele era a própria palavra, para ver como eles iam reagir diante daquilo que Deus tinha para a vida deles. Experimentado. Sabe, nós seremos experimentados, meus irmãos, e talvez isso não seja muito agradável para alguns, mas discípulo não é multidão. Discípulo ele é experimentado. Sabe, discípulo ele é aprovado naquilo que ele prega, naquilo que ele canta, naquilo que ele fala. Jesus vai tentar experimentar Filipe. Como iremos? Filipe olha, imagina 5.000 pessoas. Imagina, não havia dinheiro para comprar tanto pão, tanto peixe. Pedro vai lembrar: tem um rapaz ali. Ele vai mandar avançar. Vai dar graça. E o milagre vai acontecer. Tem gente muito desesperada e está esquecendo de dar graça. Sabe, nós só agradecemos quando o milagre acontece. Entregamos para Deus as nossas vitórias, mas ninguém quer entregar suas derrotas para o Senhor. Senhor, obrigado se eu não conseguir, Senhor. Obrigado se amanhã essa porta novamente que eu bater venha a se abrir. Obrigado. Isso é coisa de discípulo. Multidão só quer bênção. Multidão só quer melhoria. Multidão só quer as mãos. Mas o discípulo quer a face. O discípulo quer aprender mais e mais. O discípulo quer crescer na graça e no conhecimento. O discípulo não é multidão. É o aprendiz da própria palavra. O que dizer da mulher do fluxo de sangue? Sai do meio de uma multidão. Sabe, Jairo vai até Jesus, ele adora a Deus. Um dos principais da sinagoga. Alguns vão dizer que Jairo era responsável pela administração, pelo ensino, pelo louvor. Eu não quero entrar nessa questão, mas ele vai até Jesus e ele adora, ele glorifica o nome do Senhor. Primeira coisa que Jairo vai fazer quando ele chega diante do Senhor, ele não pede, ele desce e adora. Antes de qualquer coisa, desça e adora. Depois ele vai falar: minha filha está moribunda. Jairo pensava com ele mesmo: se eu levá-lo na minha casa, porque ele ouviu falar que Jesus estendia as mãos e pessoas eram curadas. Essa era a expectativa de Jairo. E aí, quando Jairo estava no meio do caminho, a multidão já está onde? Novamente vem quem? A multidão, sempre acompanhando o movimento. Entra uma mulher.
sem pedir licença, sem se apresentar, vem no meio da multidão, não é de 100, de 3.000, de 4.000, uma mulher que estava sob o julgo da lei, fluxo de sangue, imunda, não podia sair de casa, não podia tocar em ninguém. Onde ela sentava, o lugar que ela sentava era lugar imundo, a cama que ela deitava era cama imunda, o homem que estivesse com ela era considerado imundo. 12 anos, anêmica, sem força, ela vem no meio da multidão, e ela sai de multidão para uma das mulheres, onde se prega o evangelho, vão pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Alguém que sai do nível de multidão, e é lembrado, onde se prega o evangelho, vão falar dessa mulher do fluxo de sangue. Não se sabe o nome dela, mas ela sai do anonimato, ela sai do nível de multidão, sabe? Ela ousa, ela vai atrás, ela toca nas obras do Senhor. Ele vai dizer: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Ela não pede licença, ela não pede eu posso tocar, ela chega e prega a bênção dela. Que é isso, pastor? Deus não é soberano? Se saiu virtude, é claro que Ele é soberano. Se ela foi curada é porque Ele quis, porque se não quisesse não seria. Sabe, mas Deus, Ele interage conosco. Ele vai olhando até onde nós queremos, até onde nós acreditamos nele. Apesar dele ser todo poderoso, Ele interage com seu povo e com seus discípulos também. Ela toca nele e ela é curada. E onde quer que esse evangelho seja pregado, essa mulher é lembrada. Versículo 24: e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher já havia 12 anos. Ela não pede, ele só sente. Ela não fala: ore por mim, estenda as mãos, ela só toca. A perspectiva dela era tocar. A de Jairo era levar Jesus até a sua casa. O que dizer de Pedro? Pedro, seguidor de Cristo. Mateus 26, versículo 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Aqui Pedro está vivendo um drama. Nos versículos anteriores, Pedro, ele vai seguir Jesus de longe. Jesus é preso, está sendo levado para o julgamento, para a sua crucificação. Pedro de longe o seguia. As pessoas acendem uma fogueira e Pedro senta perto. E vão falar assim: tu estava com ele. Pedro: não, eu não. Depois de um tempo vem outro: não, tu é um deles, tu é Galileu. Tu estava com ele. Pedro: não, já disse que não. Jesus falou: Pedro, antes que o galho cante 3 vezes tu me negarás. Pedro, na sua empolgação, ele achou que poderia lidar com aquilo que estava por vir, mas o fato é que não. Entre aquilo que eu declaro e aquilo que acontece, tem um abismo. Às vezes nós cantamos: eu nunca vou te negar, Senhor, só até tomar uma punhalada. Eu nunca vou te negar, só até ser difamado. Pedro vai se enxergar numa situação difícil. Mas o que me deixa perplexo é a terceira afirmativa para a terceira negativa de Pedro. Sabe, na terceira afirmativa não está falando assim: você estava com ele porque eu vi. Uma coisa é me ver com alguém. Olha, pastor Claudinei é seguidor porque eu vi ele com a pessoa. Outra coisa é falar: não, ele quer a mesma coisa que aquela pessoa. Mas a terceira afirmativa de que Pedro estava com Cristo vai na fala, vai no jeito. Pedro tanto era discípulo que a forma de falar era igual, o jeito era igual, a maneira era igual, o que ele falava era igual ao que Cristo falava. Vão ver Jesus em Pedro, porque o discípulo se parece com o seu mestre. Ainda que ele negasse, ainda que ele não quisesse ser reconhecido, a sua forma de falar era do mestre. Quem é discípulo vai falar igual, irmãos. Até o trejeito, a maneira, a forma de agir é igual. Quem olhava para Pedro via Jesus em Pedro. Por mais que ele estivesse com medo, por mais que ele negasse que ele estava, a sua forma de falar o condenado, o jeito de falar, condenado. Eu imagino alguém que esteja tanto tempo com Cristo, que até a mansidão, a autoridade da palavra fica semelhante à pessoa. Imagina aquela mulher, pode ser apedrejada.
Jesus abaixado escrevendo na areia. Eu não sei o que. A Bíblia não revela. Eu não vou falar aquilo que a Bíblia não diz. O pessoal querendo apedrejar, Jesus escrevendo na areia. O povo estressado, Jesus escrevendo na areia. Levanta. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Imagine a autoridade da mansidão das palavras de Jesus. Porque eles ficam abalados. Porque ninguém adultera sozinho. Aquela mulher adulterou e muitos que adulteraram com ela estavam ali com pedra na mão para atacar nela. Jesus sabia. Onipresente, onisciente, onipotente. O povo que estava com a pedra na mão larga a pedra e vai embora. Imagine Pedro falando a fala semelhante, o jeito semelhante, ele negando ser. Naquele momento ele reagindo de forma negativa ao chamado. Jesus vai falar para ele: de agora em diante, doravante será pescador de homens, de alma. Vamos ver Pedro aqui reagindo de uma forma contrária a tudo que Jesus tinha falado na vida dele, e mesmo assim as pessoas olhando para ele falando: ele é discípulo, ele fala como discípulo, ele age como discípulo, ele anda como discípulo, o jeito e a maneira dele é de discípulo. Me trouxe agora a memória um pastor que ele fica frustrado com o evangelho, falou: eu vou partir para a noitada. Partiu para a boate. Eu vi isso há pouco tempo, testemunho. Partiu para a boate, desviou. Olha para alguém e fala assim: meu irmão, você nem para desviado serve. Declara na vida dele. Você, fala para ele, filho, nem para desviado serve. Foi para a boate. Chegou na boate, tinha uma irmãzinha da igreja fazendo striptease. Ela: pastor, o senhor aqui, começou a chorar. Ele não entende porque ela está chorando. Ela fala: não, porque eu pedi para Deus me tirar desse lugar, que se fosse da vontade dele, ele ia mandar alguém aqui para me buscar. O pastor foi por outro motivo, irmão, mas acabou na glória de Deus. Levou a irmã de lá, voltou para a igreja. Ele chegou à conclusão que nem para ser desviado ele prestava. Nem para isso ele prestava. É discípulo. Discípulo. Pedro está numa situação difícil, mas as pessoas estão vendo Jesus nele. Pedro está querendo ir na contramão de tudo que Deus tinha para ele, mas as pessoas estão vendo Jesus em Pedro. Andou muito tempo com ele, falou, aprendeu a fala, aprendeu o jeito. Alguns vão falar assim: olha, mas pastor Pedro era pescador, Paulo era eloquente, estudou na escola de Gamaliel, doutor no Antigo Testamento. Quem foi doutor de Pedro? Quem foi doutor de Pedro? Como é que alguém que tem um mestre, a própria palavra vai continuar a mesma coisa? O Pedro que abre a boca no dia de Pentecostes, 3.000 almas são acrescentadas, não é o mesmo Pedro que negou Jesus, não, irmão. Vai ver os mártires. Vai ver os mártires. Quantos deles não pediram para ser crucificados de cabeça para baixo? Porque não era merecedor de morrer igual ao seu mestre. Vê se Pedro não aprendeu. Vai ver o final, vai pesquisar sobre o fim da vida de Pedro. O mesmo Pedro que negou agora não quer ser nem crucificado da mesma maneira. Você acha merecedor? Você é merecedor de morrer igual ao meu mestre. Vira a cruz de cabeça para baixo. Paulo, vai ver os mártires da fé. Se era o mesmo Pedro. Pedro não era multidão, Pedro era discípulo. Discípulo aprende, discípulo caminha. Sabe, uma coisa é dizer que você estava porque viu, outra coisa é dizer que você anda pelo teu jeito, pela tua maneira, pela tua forma de agir. Sabe, o evangelho já estava impregnado em Pedro, estava impregnado em Mateus, impregnado em João, impregnado em Lucas. Não eram multidão, eles eram discípulos de Cristo. É diferente, multidão de discípulo. Vamos voltar para o texto. Mateus capítulo 8, versículo 14. A sogra de Pedro está com muita febre. Jesus ele vai chegar, algumas versões ele vai se inclinar sobre ela, outras simplesmente vai estar orando e ela é curada. Nós vamos ver no versículo, a partir do versículo 16, que trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Vamos ver Jesus operando em todos os níveis.
Jesus curando doença, Jesus trabalhando na esfera espiritual, na esfera de doença, na esfera física, ele expulsando demônios, demônios corriam pela rua, ele impediu que eles falassem quem ele era, não era chegado o tempo, a hora, o momento. Jesus operando no mundo espiritual e operando nas questões de doença. Não fala o tipo de doença, não fala a origem das doenças, mas vai ver Jesus curando, Jesus operando, tanto no espiritual, ele expulsando demônios, e ele orando por enfermos, e as pessoas sendo curadas em todos os níveis, no espiritual, no físico, no mental, tudo. Jesus estava curando de todas as maneiras. Jesus trabalha muito, até o entardecer, Jesus estava curando em todas as esferas. Versículo 18, uma grande multidão se forma em torno dele. Ele curando, ele operando, a multidão novamente, os demônios correndo, as pessoas endemoniadas sendo curadas, as que estavam doentes sendo curadas, leprosos curados, aleijados curados, cegos curados, doença da alma, pessoas curadas em todos os níveis, de todas as formas, porque esse é o nosso Deus poderoso para tratar, para curar, para estabelecer o seu governo sobre nossas vidas. João 9, versículo 4, Jesus vai dizer que a noite vem, e à noite ninguém pode trabalhar. Ele estava trabalhando, fazendo a obra daquele que havia enviado enquanto era dia. Ou seja, Jesus tinha pressa naquilo que ele fazia, Jesus ele tinha propósito naquilo que ele fazia. E nós, como discípulos, precisamos seguir a Cristo, trabalhar na sua obra, trabalhar para o seu reino, trabalhar nessa grande plantação, nesse grande arado do Senhor. Nós, como discípulos dele, precisamos segui-lo. Ele vai dizer que a noite vem, à noite ninguém podia trabalhar. Sabe, irmãos, como discípulos de Cristo, não dá para perder tempo, não dá para estar dando soco no ar, não dá para perder tempo com aquilo que não edifica. Deixa aquilo que não edifica de lado, deixa as pequenices de lado. Ele vai falar: olha, eu tenho que trabalhar, porque aquele que me enviou para trabalhar. A noite já vem, e à noite ninguém trabalha. Sabe o que ele está dizendo? Eu não posso perder tempo. Pessoas perdendo tempo com palavras já que disseram há muito tempo atrás. Esse negócio já passou, a ordem é para marchar. Perdendo tempo com aquilo que pessoas rotularam ele, te rotularam lá atrás, mas está repreendido em nome de Jesus. Deus já tem uma nova missão para nós. Para de perder tempo com as coisas do passado. Jesus fala: eu tenho que trabalhar. Se você abrir o capítulo 9, versículo 4, vamos lá, vamos ver as palavras de Jesus na íntegra. Capítulo 9, versículo 4. Rapaz, não é isso não. João capítulo 9. Vamos lá, estou lá em Mateus. João capítulo 9, versículo 4. Ele vai dizer o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Está falando, está fazendo a obra, está seguindo o propósito, está firme, está ensinando. Nós precisamos seguir firme no propósito, largar as pequenices. Ninguém tropeça em montanhas, nós tropeçamos em pedras, em galhos. São pequenas coisas que nos derrubam, não são grandes coisas. A montanha é muito grande para a gente tropeçar nela. Vai tropeçar onde? Aqui, é na descida, é no não prestar atenção, nas pequenas coisas. Sabe, nós somos cheios de preciosismo. Estamos fazendo ali a obra muito bem, daqui a pouco vem algo que te incomoda e aquilo fica ali, ó, ranhetando, batendo. E a gente, ao invés de olhar para Cristo, para a sua soberania, para o alvo, estamos olhando para pequenas coisas, os pequenos defeitos, aquilo que vai te incomodando, as pequenas raposinhas. Daqui a pouco não tem mais nada na árvore, sabe? Vai deixando entrar e vai fazendo uma bagunça. Mas o fato é que quem é discípulo dele precisa entender. Temos que viver e seguir firme nos seus propósitos. Não parar nos seus ensinamentos, se parecer com ele, sabe? Aí no versículo 19 de Mateus, vai aparecer um escriba, vai falar: Senhor, eu posso te seguir? Versículo 19: seguirei para onde quer que vá. Capítulo 8, versículo 19. Vai aparecer o escriba, e aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Disse Jesus: as raposas têm covis,
e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo com ele? Para você me seguir, você vai ter que passar pelo que eu passo. Para você me seguir, você vai ter que andar por onde eu ando. Para você me seguir, você vai ter que viver o que eu estou vivendo. É por isso que discípulo é diferente de multidão. É aquele que segue, é aquele que anda no mesmo espaço, é aquele que anda pelos mesmos caminhos. Sabe, eu não tenho onde dormir, eu estou fazendo a obra. O vento sopra, ele estava num lugar, soprava, ele estava no outro. Ele vai falar para o escriba: as raposas têm seus ninhos, mas não são como o Filho do Homem, que não tem para onde reclinar a cabeça. Eu estou fazendo a obra, eu estou trabalhando. Então, como discípulo, nós temos que entender, irmãos. Nós vamos passar por algumas situações. Sabe, se o mundo perseguiu a Cristo, vai nos perseguir também. Se tentaram difamá-lo, vão tentar nos difamar também. Discípulo também passa pelas mesmas questões que aquele ao qual ele está seguindo passou. Versículo 21. Vai aparecer mais uma pessoa. E outro de seus discípulos, olha, todos eles são o quê? Outro de seus, não é multidão que segue ele. Não é multidão que vai passar pelo que ele passa. Multidão segue até determinado ponto. Agora tem outro discípulo, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui parece até algo ríspido de Jesus. Mas quando vamos ver a questão histórica, cultural, existem algumas linhas para essa passagem. Não vou me ater muito a isso, não tenho nem tempo para isso. Mas existe uma linha que vai dizer que sepultar o pai, não que o pai dele estivesse morto num caixão, mas talvez por ele ser o primogênito, ele queria que esperar o falecimento do pai para que ele colocasse a casa em ordem, para só então fazer a obra. Nós temos milhares de afazeres. Cada um tem seu afazer e a sua desculpa para não seguir a Cristo como ele tem chamado. Outra linha vai dizer que o sepultamento não era só de um dia, era de vários dias. Mas independente das linhas, independente se fosse esperar o pai falecer para depois seguir a Cristo, porque se fosse um pai no caixão, ele não estava na beira da estrada com Cristo. Então as linhas vão apontar para isso. Mas independente disso, Jesus está dizendo que para seguir ele, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Que para sermos discípulos, você tem que abrir mão, que renunciar muitas coisas para estar diante dele como discípulo. Não quer renunciar, tem que ser multidão, porque o discípulo precisa renunciar. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus está falando: o momento de me seguir é hoje, o momento de me seguir é agora, o momento de me seguir é nesse momento, é nessa hora. Mas aí nós temos muitas outras coisas para fazer. Senhor, eu tenho que cuidar disso. Senhor, eu tenho que fazer aquilo. Senhor, eu tenho que fazer aquilo outro. Olha, eu não consigo. Olha, não dá. Olha, o meu tempo é curto. Discípulo renuncia. Discípulo arruma tempo. Sabe o que a Bíblia diz? Vai ter com as formigas preguiçosas. Deus nos chama desocupado. Nunca chamou. Paulo tinha ofício, Mateus tinha ofício, João tinha ofício. Deus não chama desocupado. E se chamar, vai dar um ofício para fazer. Mas nós somos cheios de desculpas. Jesus vai começar a falar com o escriba: vai me seguir? Tem caminho aí que não é bom. Tem caminho que tem pedra, tem prova, tem luta. O outro vai vir: Senhor, eu vou. Mas deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vai esperar passar o tempo? Vou esperar meu filho crescer. Vou esperar meu filho arrumar um trabalho. Se o empecilho é teu filho, olha só o que a gente faz. Coloca às vezes aquilo que não é mais amamos como empecilho para fazer as coisas de Deus. Ele está ensinando para ele que ser discípulo é diferente de multidão. Discípulo é comprometido. Sabe, discípulo abre mão do seu sono para adorar o nome do Senhor. Discípulo às vezes vai para a igreja chovendo, no frio, para glorificar o nome dele.
Discípulo é comprometido com o culto. Discípulo é comprometido com o seu Senhor. Multidão não é. Multidão só quer bênção. Multidão só quer aquilo que melhora, muda a sua trajetória, mas não quer andar nos mesmos caminhos. Multidão é diferente de discípulo. Multidão está mais preocupada com aquilo que pode ganhar, e não com aquele que está lhe dando. Discípulo aprende a amar o seu Senhor. Discípulo aprende a amar a sua obra. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e os seus mandamentos tem grande prazer. Sabe, mandamento para o discípulo não é só uma lei ao qual ele tem que cumprir, porque tem medo de ir para o inferno, não. Ele começa a amar essa lei. Ele começa a amar essa palavra. Ele começa a submeter. O discípulo reage diferente diante do chamado daquilo que Deus tem para a vida dele. Não quer só mão. Discípulo quer face. Discípulo tem comprometimento. Discípulo quer crescer a cada dia, aprender mais e mais do seu Senhor e desta palavra. Discípulo entende que tem que orar pelos enfermos. Discípulo vai fazer a mesma coisa, coisas ainda maiores. Olha o que ele vai deixar para os discípulos: coisas ainda maiores farão. O que ele vai deixar para quem é aprendiz, para quem é discípulo. Pastor, mas discípulo erra? Erra. Discípulo, ele nega? Negou. Nega. Quando ele viu a intensidade do que vinha para ele, Pedro nega. Discípulo, de vez em quando sai da trajetória? Sai. Mas tem uma coisa que o discípulo não faz. De toda a multidão que gritou crucifica, não tinha um discípulo gritando crucifica. Não tinha um discípulo gritando solte Barrabás. Quem gritava solta Barrabás é a multidão. A mesma multidão que glorificava, que Osana nas alturas, quando ele entra na cidade, montado no jumento, é a mesma multidão que estava gritando crucificam, crucificam, solta Barrabás. Discípulo estava encolhido. Discípulo nem chegava perto. Mas gritar crucificam. Quem é discípulo, a cruz até hoje machuca quem é discípulo. A cruz até hoje constrange quem é discípulo. Quem é discípulo olha para a cruz e sabe que deveria estar ali, seremos nós e não ele. Quem é discípulo participa de uma santa ceia e não tem como não sair comovido de uma santa ceia, entendendo tudo que ele passou, morreu em nosso lugar. Sabe, discípulo faz muita coisa, gente, porque é homem como qualquer homem. Eu falei sobre isso, mas eu não vi nenhum discípulo gritando crucifica, solte Barrabás. Que discípulo sofreu. Eu imagino a mente de Pedro. Na terceira negativa, o galo canta, Pedro volta a pescar. Jesus falou para ele: Pedro, de agora em diante será pescador de homens. Ele volta, ele abandona, frustrado, ele abandona o ministério. Jesus vai ter com ele novamente, para poder trazer de volta aquilo que Pedro havia perdido. Sabe, discípulo tem intimidade com o seu mestre. Quem somos nós? Como nós temos reagido àquilo que Deus tem na nossa vida, igreja? Como discípulos ou como multidão? Interessado nas bênçãos, nas mãos, mas também na face, o seu Senhor. Como nós temos reagido aos chamados de Deus na nossa vida? Sabe, essa palavra, apesar de eu ter me voltado para ela, para essa mensagem, há pouco tempo, foi uma mensagem que ela realmente traz algo ao meu coração e há muito tempo. Quem somos nós? Discípulo ou multidão? Que nível de adoração estamos? Será que já saímos da multidão? Que em primeiro momento todo mundo é multidão. Primeiro momento, no primeiro encontro, todo mundo é multidão. Mas quando temos um encontro com Ele, nós temos a chance de sair de multidão para aprendiz da sua palavra e tudo aquilo que Ele é. Discípulo se compromete. Discípulo fica incomodado. Discípulo paga preço. Discípulo tem fome de se parecer com seu mestre. A fanpage, os fãs de Cristo. Somos discípulos do Senhor. Erramos. Alguns negaram, alguns voltaram a fazer o que faziam, mas retornaram para o caminho quando Ele chamou de novo. Ouvir a sua voz.
Sabe, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Mas se somos discípulos, precisamos começar a agir como discípulos. No comprometimento, naquilo que Ele tem, na autoridade que é derramada sobre a igreja. Sabe como estamos reagindo àquilo que Deus é na nossa vida? Como discípulo ou como multidão? Ah, pastor, não vou evangelizar não, porque isso não é para mim. Sabe, não tenho coragem não, irmão. Discípulo, ensinai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é para quem? É para a multidão ou é para discípulo? Discípulo. Discípulo entende. Discípulo tem sede de pregar essa palavra. Sabe, alguns podem até não querer ouvir, mas não é problema nosso, foi pregado. Zombaram, mas também não é problema nosso, foi dito. Não sei como que partiu, aí é Ele e Deus, mas a nossa parte nós fizemos. O discípulo vai chorar até fazer a sua parte, vai sentindo. É mais uma alma que parte da maneira que partiu. O discípulo sente isso. Aprendiz de Cristo é sensível ao mover do Espírito. Deus nos chama para sermos discípulos e não multidão. Vamos dobrar nossos joelhos. Sabe como você tem respondido ao chamado de Cristo? Como discípulo ou como multidão? Aleluia. Oh, santo é o teu nome. Demora pra sair. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Deus,